Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje a igreja celebra a festa desses nossos arcanjos. Os anjos estão no projeto de Deus e para a nossa vida ajuda muito na vida espiritual. Primeiro, porque é por causa dos anjos que nós temos consciência da nossa dignidade. Tanto pelos anjos decaídos, pelos anjos do céu. Como assim? Muitas vezes, uma das provas que a nossa dignidade é muito alta é a desproporção entre as nossas decisões e as consequências. Atos ruins que se transformam em coisas assustadoras, como o nazismo, comunismo, né? Imagina o estrago que não faz. É claro que existe uma força mais forte do que o nosso. Se fosse para pensar que um ser humano fosse capaz de destruir tanto, sem a ajuda de forças mais fortes, de seres mais fortes, é impossível. Claro que tem a ação dos anjos, dos demônios no caso. Quando a gente vê aquelas escolas nazistas, aquele tanto de jovem que totalmente... Ela tem também influência do maligno. Ou os países comunistas, Stalin, né? Quantos milhões de pessoas são mortas. Ao mesmo tempo, a desproporção entre a ação de um santo e as consequências boas. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher de 1,5 m que sai sem dinheiro da sua congregação na escola, vai morar na favela e de repente morre com casas em 27 países, um prêmio Nobel da Paz. É claro que existe uma desproporção, né? E aí está essa batalha espiritual contínua dos anjos para nos levar para o céu ou para o inferno. E é muito... Quanto mais você está na vida espiritual, mais você vê as consequências, né? Que os seus erros levam a consequências graves. A abertura, quando você faz alguma coisa de errado. Ou quando você não faz. Por exemplo, quantas pessoas que eu atendo que chegam aqui, já com os filhos criados, e falam assim: padre, o que eu fiz para estar passando por tudo que eu estou passando? Aí ela começa a contar tudo, uma destruição total. E depois começa a me dizer: nós somos todos honestos, trabalhadores, padre. Nós não merecemos passar por tudo isso. Claro, eu não estou falando só de mal físico, né? Porque o mal físico todos nós vamos passar. Mas às vezes mal moral, briga entre família, ódio mortal, drogas, adultério. O que nós fizemos, padre? E quando eu vou perguntar se aquela família está batalhando espiritualmente, porque existe uma batalha, né? Vocês rezam? Ah, não sempre. Participam da missa? Há muito tempo que a gente não vai. Ora, se você não combate, né? Porque na verdade os anjos, tanto os anjos quanto os demônios, só têm poder sobre nós com o livre-arbítrio. Então se você combate espiritualmente na oração, eles vão defender a sua família contra o mal moral, o pecado. Se você não luta espiritualmente, os demônios vão dominar, dando discórdia, adultério, droga, pecado e assim por diante, vícios. Então, é só você pensar um pouquinho, você vê que existe uma batalha espiritual, que não é só carne, que existem uns anjos, né? São Tomás de Aquino falou que tem que existir muito mais anjos do que seres humanos, porque os anjos são o máximo de beleza, de perfeição de criatura, porque eles são puro espírito, né? Apesar que disse também que o Satanás caiu por inveja do ser humano,
Porque o Cristo, né, o Filho de Deus, se encarnou. E como o Filho de Deus se encarnou, acaba que eles têm que servir a um ser humano. E também, hoje, a Rainha dos Anjos, que é Nossa Senhora. Aqui, na primeira leitura de Daniel, é aquela descrição do Filho do Homem glorioso. Que serviam milhares, né? Que servia o seu trono. São poucas passagens. Parece, se não me engano, no Antigo Testamento existem 98 citações, 95 citações de Filho do Homem como alguém sofredor e fraco, e só 2 como glorioso, um em Daniel e um em Ezequiel. Por isso que Jesus usa o título Filho do Homem. Por quê? Porque é um título que explica bem quem ele é na terra. Alguém que é humano, que vai sofrer, mas ao mesmo tempo, esses 2 relatos aqui revelam que ele é glorioso, que ele é rei, né? E sempre colocando os anjos servindo a Deus. Assim como nós vamos servir, aqueles que querem aqui no mundo servem a Deus, eu sirvo a Deus. E no céu nós serviremos a Deus com alegria. Tudo isso faz parte dessa beleza da criação divina, né? Os anjos. Dia 31 de outubro nós vamos trazer aqui os monges dos santos anjos, que vão falar um pouco, de repente, sobre os anjos também. De repente, eles perguntaram o tema, o que vocês acham dos anjos? Né? Eu deixei o tema livre com eles, mas vamos pedir para ele falar sobre os anjos com vocês, sobre a importância, o anjo da guarda, os arcanjos, porque estão sempre diante de Deus, né? Levam os nossos pedidos, nos ajudam, nos inspiram. Em muitos momentos eles nos inspiram, né? Teve um momento na minha vida que se não fosse os anjos, eu acho que eu estava morto. Uma vez eu estava no carro, atrás de um outro carro, nessas plantações de cana, com uma poeirona danada, e eu falei, não aguento mais não. Quando eu fui no estudo, não via nada, né? Quando eu fui para ultrapassar, uma voz disse, não. Aí eu voltei o carro. Quando eu voltei, vinha uma dessas tremiões. Imagina, né? Como que... E assim, tantas outras coisas. Você pede o anjo da guarda e ele vai te mostrar o caminho correto. E aqui, no Evangelho, tem essa passagem de Natanael, né? Que ele descobre, que estava na figueira. Tu és o Filho de Deus. E ele diz, você está assustando porque eu te vi na figueira? Não, você vai ver coisa maior. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos santos, os anjos já passaram por aquilo que nós vamos passar, que é o juízo, né? Os anjos já escolheram o que quiseram. Então os anjos do céu já são santos, por isso que fala São Miguel. É que os anjos, como eu expliquei anteriormente, não expliquei, já expliquei em outras formações, eles têm intelecto puro. Então quando eles decidem, quando eles foram criados, eles decidem imediatamente se quer Deus ou não. Eles não têm essa nossa forma de conhecimento chamada raciocínio. Quando a gente faz raciocínio, a gente emite juízos que pode estar errado, né? Eles não. Quando eles decidem uma coisa, já era. Se eles decidiram por Deus, decidiram. Nunca mais já são santos, beatos, né? Nós não. Só os santos que já morreram, nunca mais vão negar Deus, e nós estamos a caminho nessa luta. Por isso que é importante a gente pedir ajuda para os santos, porque eles sabem como chegar até a beatitude, a santidade. Eles nos ajudam, eles nos inspiram, eles combatem contra a ação do maligno, principalmente quando você reza e quando você reza por eles, eles te defendem do mal. Os anjos te inspiram algo interessante na mente. Os anjos são nossos companheiros, né? E são pessoas. Cada anjo é uma pessoa, porque tem liberdade, tem dignidade. Então você pode relacionar como pessoa, falar
Ô anjo da guarda, me ajuda nisso. Uma coisa forte também, quando você tem que conversar com outra pessoa, que é aquelas pessoas terríveis, né? Não tem lado, pede para o anjo da guarda preparar. Anjo da guarda de fulano, prepara o coração e a mente para esse nosso encontro. Ou mesmo com outro familiar, marido, esposa. Fica amigo do anjo da guarda do outro também, do seu e do outro. Que o anjo da guarda vai preparando o caminho para você chegar e ter uma conversa mais frutuosa. Os anjos curam, né? São Rafael, o anjo que cura, Deus cura. Né? Estava lá com Tobias, que levou, que deu todo o suporte. Os anjos estão sempre presentes na nossa vida. O que falta é a gente ter essa sensibilidade, né? Sensibilidade de nos relacionarmos com eles, rezar por eles. Tem a ladainha dos anjos da guarda, tem a ladainha dos santos anjos. Eu vou depois publicar para vocês a dos santos anjos, né? É muito bela, se relaciona com os arcanjos e os anjos da guarda. Quanto mais próximo deles, mais próximo de Deus estaremos. Também, repito, assim como eu falei de Nossa Senhora, que é mais forte ainda, com os anjos é a mesma coisa. Quanto mais você tem devoção aos anjos, mais você está próximo de Cristo. Não tem disputa. A gente vive esse meio protestante, você está dando mais atenção do que a Jesus. Não existe... Na verdade, assim, não existe sentido nisso. Os anjos que você busca sempre vai te apontar a Jesus, a não ser que você esteja usando o anjo de uma forma equivocada. Que você não está aberto realmente ao que o anjo vai te inspirar. Você quer um anjo como se fosse um amuleto para te proteger para aquilo que você quer. Mas aí o problema não é o anjo, o problema é você que não se converteu, que não está se aderindo, que não aprendeu o óbvio, que o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa que é melhor para você. Por isso que eu digo que um dos problemas mais sérios do ser humano é reconhecer que não é Deus. E todo mundo ri. Ah, padre, mas é claro que a gente sabe que não é Deus. Não sabe. Vira e mexe, a gente está colocando nossos interesses, os nossos desejos acima dos de Deus. Agora, se você tem realmente consciência que você é uma criaturazinha, fraca, miserável, e que precisa de Deus, quando você relaciona com os anjos, com esse intuito, os anjos vão sempre te levar para Deus, sempre te levar a adorar Jesus. Como é que você vai relacionar com um anjo que vai competir com Cristo, se toda vez que Cristo está aqui, eles vão adorar a Cristo? Não tem lógica, né? Se eles todos adoram a Cristo, eles vão te induzir, né? De repente, tem pessoas que têm essas moções, né? Às vezes chega perto e já começa, nossa, parece que está me mandando ajoelhar. Ou, essa semana, toda semana tem gente assim. Padre, mas que coisa, um trem que me fica mandando confessar. Eu não tinha esse trem antes. Antes eu não pensava nem em confessar, agora vem uma coisa, eu não consigo ficar em casa, né? Na vigília, teve gente que veio confessar. Não, está marcado com o senhor, padre. Mas estava lá sentado, falei, não vou, está marcado. Vai. De onde que vem essa voz? Né? Claro que os anjos, também o Espírito Santo pode diretamente, mas Deus quer usar os anjos. Assim como Ele quer usar nós, né? Deus quer mostrar o amor aos anjos também, como quer mostrar que nos ama. Deus precisaria de nós? Não, mas Ele quer precisar porque nos ama. Assim como Ele quer precisar dos anjos. Ele fica alegre Ele fica muito triste de saber que muita gente não relaciona com o seu anjo da guarda. Porque Ele fez disso com o maior carinho, né? Criatura por conta nossa. Nós temos aí um sentinela contínuo do nosso lado. Então vamos pedir hoje nessa Santa Missa a graça de amar o nosso anjo da guarda, os santos anjos, e de cada vez mais buscar a santidade, pedindo a ajuda deles, pedindo a proteção, pedindo a inspiração. E eu tenho certeza que cada vez mais nós vamos nos configurarmos muito mais a Jesus do que quem ignora. Né? Ah não, mas eu não vou preocupar tanto, que eu vou falar mais direto com Jesus. Sim, mas se Deus quis te dar, criatura, para que você vai fugir daquilo que Deus quis?
Se Deus quis nos dar uma mãe, para que você quer ficar órfão de mãe? Ô cabeça dura. Que Deus nos dê a graça da humildade para cada vez mais vivermos a comunhão dos santos. Assim seja.